Chegamos então à terceira e última parte da montagem da nossa mini cupcake para o nosso painel, tá? Então vamos continuar aqui o processo de montagem da mini para chegar então a esse resultado final. Vem comigo! Então, gente, como prometido, eu estou trazendo aqui para vocês a mini cupcake. Eu estou trazendo para vocês aqui um esboço de como é que está ficando a nossa mini. Essa mini, por enquanto, ela não está colada, ela só está cortada, mas não está completamente colada. Então, para vocês terem uma noção de como está ficando, tá? Aqui os olhos, eu ainda vou colocar a bolinha branca dos olhos aqui, tenho que cortar, tá? O laço, o laçarote da mini aí também. O laço é vermelho, tá? Porém as bolas brancas, então essas bolas aí também são cortadas separadamente, uma a uma, tá? Então aqui vocês estão tendo mais ou menos uma noção, certo? Inclusive os cílios da mini ainda está solto, certo? As bolas aí, a orelha da mini, tá? Então vocês estão tendo uma noção de como é que vai ficar a nossa mini depois de pronta. Então aqui eu tenho o mosaico cortado, certo? Então realmente é um verdadeiro quebra-cabeça, eu tenho que cortar parte por parte e depois colando aí, fazendo aí as sobreexposições, tá? Estão vendo aqui a boca da minha, a língua, o cupcake aqui também, tá? Com a cobertura do cupcake, também está soltinha aqui. Então as bolinhas aí do cupcake, o vestido da minha, o rabo aqui também está solto ainda, tá? Então tudo aí, todas as partes serão ainda coladas. Tá? Então, eu irei mostrar para vocês aqui como é que a gente faz esse processo. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu estou trazendo um molde, tá? Que ele está ainda no papel. Vamos fazer agora a parte do sapato. O sapato ele vai ser em amarelo, tá? Então, eu vou fazer o corte do sapato aqui, contornando, tá? E depois vou colar aqui nesse EVA amarelo. Então, é importante, gente, prestar bastante atenção na hora de cortar. O primeiro passo é descolar o molde do EVA. O molde aqui, ele está colado com a nossa fitinha aí dupla face. Então, eu vou desgrudando aqui, vou soltando com cuidado para não rasgar o nosso molde, certo? Vou soltando aqui cuidadosamente. E depois eu vou então cortar somente a parte em amarelo, a parte que será colada aí no EVA amarelo. Então vamos lá, seguir aqui passo a passo para que vocês possam entender aí o processo, tá bom? Lembrando, gente, eu vou contornar aqui, eu vou contornar só a parte do sapato, tá? O pé eu vou deixar, então eu vou cortar a parte do sapato todinho aqui, tudo que vai ser em amarelo vai sair. E depois eu vou colar essa parte em amarelo lá no nosso EVA. Lembrando apenas que é para cortar o molde, não o EVA. A sombra da mini continua intacta, tá? Então corta apenas o molde, tá bom? Vamos começar aqui com o processo de corte. Vem comigo. Então, gente, eu já terminei de fazer o corte da parte do sapato, então eu começo aí a descolar cuidadosamente a parte do sapato, se bem que aqui eu cortei pela metade, tá? Mas aí vocês cortam o sapato por inteiro, tá? E vamos lá, sobrepor sobre o nosso EVA amarelo, tá? Lembrando que essa folha aqui é de 45 por 30, eu não consigo colar o sapato inteiro nessa folha, então eu tenho que fazer um corte estratégico, sendo que esse primeiro corte aqui, eu fiz um corte que eu não gostei muito do resultado final. E lá quando eu finalizei lá o processo de corte, eu acabei cortando novamente o sapato, tá? Então vocês estão vendo aqui o molde da forma que eu cortei inicialmente, mas você pode fazer esse corte melhor, para não ficar tão visível assim, tá? Então depois que eu colei o molde sobre o EVA, todo esse contorno preto aqui, ele vai sair, tá? Primeiro eu vou colar as partes que estão soltas aí, para que eu tenha um corte preciso. Então é preciso fixar essas partes aí do molde de papel no EVA. Então, para isso, eu vou colar aí pedacinhos aí de fita dupla face nas partes que estão soltas aí, sem a fita dupla face, e vou colar, vou grudar lá no meu EVA, para então ter um molde aí, tá? Um corte perfeito aí no seu EVA, tá? Não tem nenhuma falha aí na hora de cortar, tá? Na hora de sobrepor as peças lá na sombra da mini. O processo vai ser sempre o mesmo, gente. Presta atenção, com cuidado, com amor, vocês conseguem, tá bom? E esse processo irá se aplicar para todo o molde, para todas as partes aí da mini, tá? Nesse caso aqui eu estou fixando o restante do meu sapato, que eu não cortei, não sei por qual motivo, eu não cortei o sapato completo. Acho que eu estava meio empolgada em ver a mini pronta, que eu não cortei o sapato completo, deixei um pedaço de fora,
Então, eu estou complementando aqui o meu molde, tá? Vamos lá pro processo. Então, gente, após fixar o nosso molde lá no EVA, tá? Então, vou fazer novamente um outro corte, certo? Então, vou cortar aí o nosso EVA já no formato aí, que vai ser para nossa figura. No caso, eu estou cortando aqui o sapatinho amarelo, tá? Então, eu faço esse corte aí com cuidado, prestando atenção para ficar algo bonito, tá? E depois que eu fiz esse corte, eu vou sobrepor essa parte cortada lá, no caso aqui a sombra da mini cupcake, vou posicionar. Depois então vamos colar com a cola quente. Eu particularmente eu não colo toda a figura de início não. Eu vou colocando só uns pinguinhos de cola quente para fixar o nosso molde, tá? Não sair do lugar. E lá no final, quando eu tiver já tudo cortado aqui, então eu começo a colar todas as partes. Mas aí vai de gosto, vai do que você achar melhor para você, de como é que você acha mais fácil. Então, gente, depois que eu fiz a colagem, tá? Com a nossa colinha quente, vamos então soltar o molde. Então, esse molde ele vai sair, você já pode começar a desgrudar, descolar o molde aí do EVA. Você já pode então soltar com cuidado, certo? E aí você já começa a observar o resultado aí, parte por parte, da nossa, no caso aqui, a nossa mini cupcake. Isso se aplica aí para todos os personagens que você venha a fazer aí essa modelagem, tá? Então aqui eu estou fazendo com a mini cupcake. Lembrando aí, como eu falei, a partir do sapato, o sapato eu cortei, sendo que esse corte, o resultado final, eu não gostei. Eu não achei um corte estratégico, então eu acabei fazendo esse sapato novamente, cortando de uma outra forma, tá? Mas no final vocês irão ver o resultado. Lembrando que o passo a passo para todo o molde é esse mesmo. Então, cortou o pedaço relacionado à cor do EVA que você vai utilizar, você vai acompanhar aí no seu desenho, sua figura de exemplo, aquela figura colorida, somente para você observar a cor direitinho. Se você quiser mudar a cor também, gente, pode mudar a cor, não tem problema nenhum. Não precisa seguir exatamente lá aquela figura que você recebe colorida, não. Você coloca a cor, pinta e borda do jeito que você quiser, tá? Então aqui eu vou para minha segunda parte do corte. Vamos cortar aqui a perna, a parte do pé e das pernas agora. E vai ser em EVA preto. O processo é o mesmo. Desgrudou, então soltou o molde direitinho, com cuidado para não rasgar. Depois que o molde estiver solto, estiver descolado, vamos cortar então a parte, tá, relacionada só a parte que está sendo feita agora, que nesse caso vai ser a parte das pernas, tá? Pernas e pés. Vou contornar direitinho com cuidado. Você pode utilizar a sua tesourona ou sua tesourinha. Em momento de curvas, aqueles momentos mais delicados, eu preciso utilizar uma tesoura também mais delicada para ter um corte preciso. Lembrando que as partes do contorno também saem, tá? Você corta essas partes de contorno e depois que fez esse corte de contorno, fez o corte do molde já no EVA, você volta essa peça para o mesmo lugar, tá? Então por isso que é importante deixar o molde ainda colado no EVA para você colocar exatamente a peça no lugar que estava. Então no final você terá um resultado perfeito aí da sua figura do EVA. Então esse é o detalhe que faz toda a diferença. Então segue o passo a passo e no final você vai gostar muito, muito, muito do resultado, tá? Então vamos continuar aqui. Gente, eu vou agora para a parte do babado da saia da Minnie, da calcinha da Minnie. Porém, eu vou soltar primeiro o rabo aqui, porque esse rabo, como é muito delicado, tá? Então eu começo soltando um pouquinho o rabo e aí vou fazendo o contorno do babado aqui do vestido da calcinha da Minnie, tá? E o processo é o mesmo. E aí eu vou utilizar o EVA branco, tá? De acordo lá com o nosso desenho de exemplo. Vou utilizar o EVA branco. Vamos lá para o processo. Lembrando de fazer o contorno direitinho, tá? Não esquece de fazer o contorno bem detalhadamente. Vamos lá, cortando agora o vestido, tá? O vestido vai ser em vermelho, vestido vermelho e as bolotas aí em branco. Então, vamos cortar lá com todo o cuidado, atenção, carinho. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo é vocês
cortarem aí o molde, a parte principal, no caso do vestido, a parte vermelha. E depois as partes brancas vocês também terão que cortar, terão que soltar do molde. Então, como eu estou fazendo aqui, vou cortar a bola branca, tá? E depois, no caso as partes brancas aqui, e depois vou fixar essas partes brancas também lá no meu EVA branco. E assim eu vou fazendo com todo o molde, tá? Então, vestido vermelho, bolas brancas, cortei as partes brancas, fixo lá no meu EVA branco para fazer o corte. Vestido colado, agora vamos lá fixar as nossas bolas brancas no vestido. Vamos então partir para as mãos, cortando aí com todo cuidado, contornando as mãos serão brancas, tá? A mini está aqui com a luva branca, certo? Então vou soltar aqui as mãos com as luvas brancas, lembrando que o contorno preto aí da luva também sai, tá bom? Para depois fixar lá no nosso EVA branco. Mãos cortadas e coladas, gente, vamos então partir para o nosso cupcake, tá? Então, meu cupcake eu já cortei o molde, já soltei lá da nossa figurinha principal, tá? Do nosso molde. Já colei aqui no nosso EVA vermelho. Lembrando que o EVA aqui, cupcake, ele tem 3 cores, tá? Tem a parte preta, certo? Tem a parte vermelha e tem a parte branca. Então, aqui também mosaico, cada parte será cortada, então, separadamente, tá? Então, vamos lá para o processo do cupcake. Realmente é um trabalho de formiguinha, então tem que ter paciência, tá? O que importa é o resultado final, vocês vão se surpreender. Então, aqui, por exemplo, esse cupcake, bolinha a bolinha deve ser cortada. E aí eu já vou organizando as bolinhas, deixando no mesmo formato aí do corte, ou seja, na mesma posição, para também não me atrapalhar. Então, eu já vou organizando essas bolinhas aí de uma forma ordenada. E na hora que eu for colocar essas bolinhas brancas aí no EVA branco, eu já tenho então essa organização e não atrapalha tanto. Então, esse trabalho também tem que ser feito de forma organizada para que você não se atrapalhe aí na hora de fazer a colagem, a transferência do EVA lá para a nossa figurinha principal, tá bom? Para o nosso mosaico. Gente, vamos partir então agora para o laço, o laçarote da mini, tá? O laço também será em vermelho e as bolas brancas. Gente, chegamos então à parte principal, que é o rosto da Minnie, a face da Minnie. É uma parte muito delicada, você tem que fazer com todo amor, mais ainda, tá? Cuidado aí com os contornos. Esse rosto da Minnie aqui que vai ser feito na cor da pele. Porém, ele tem a boca, tem o nariz, tem os olhos, tem um contorno preto aí que devem ser retirados, tá? Tem os cílios da Minnie, que também é bem delicado, também é um processo em separado. Tem a boquinha da Minnie. Então, presta bastante atenção na hora do rosto também, porque o rosto é a porta de entrada do seu desenho. Então, as pessoas reparam bastante, tá? Então, vamos começar aqui a contornar o rosto, a fazer o corte do rosto na nossa folha cor de pele. Lembrando que tem aí outras cores também para esse rosto. Tem o branco lá dos olhos, tá? A parte principal dos olhos. Tem a parte preta dos olhos também, certo? A bola central. Tem lá o pinguinho do olho, o brilho do olho que também é branco. Então, tudo isso, gente, você corta
no EVA da cor, tá? Com bastante cuidado, atenção, com muito amor, contornando, trabalhinho de formiguinha mesmo, tá? Mas que vale a pena, tá bom? Então vamos lá. Usa a tesourinha, se você tem sua tesourinha aí delicada, você usa a tesourinha delicada. Como eu falei aqui, eu utilizo essa tesourinha de bebê mesmo, essa de cortar unha de bebê, essa tesourinha de ponta torta, tá? E quando é um corte mais direto, assim, eu utilizo minha tesourona mesmo, porque já agiliza mais aí o processo de corte, tá? Então vamos lá, continuar comigo. Gente, eu finalizei aqui ao redor do rosto, porém agora a parte delicada que é cortar os detalhes. Então vou começar cortando aqui os olhos, tá? A parte principal do olho. Então vou tirar esse contorno preto todinho aí, certo? E vou colar depois no EVA branco. E depois que tiver no meu EVA branco, a parte principal do olho, a bola grande do olho. Então vem lá, a bolinha pequena no olho, a bola preta, a parte preta. E depois vem então o brilho do olho, a parte branca, tá? E os cílios, então não esquece, tá? Muito delicado o processo. Gente, nossa mini aqui, o rosto da mini já está todo desmembrado, tá? Então eu já soltei aí as partes, como eu falei, né? A parte do nariz, a parte dos olhos, a parte branca, o nosso cílio aqui também separado, tá? Também é um detalhe que tem que ser considerado. Eu colo aí no EVA preto, eu fixo lá com minha fita dupla face para facilitar e depois vou fazendo um corte delicado mesmo com a nossa tesourinha de ponta torta, para ficar uma sobrancelha, ou seja, para ficar um cílio aí preciso, tá? Então vamos lá pro corte dos nossos cílios. Então aqui você já tem uma noção como é que vai ficar o rosto. Eu já começo a posicionar as nossas partes aí do mosaico, as nossas partes cortadas sobre a sombra da mini. Então aí você já consegue ter mais ou menos uma visualização. E lá no final eu vou soltar todo esse molde de papel que estão grudados ainda. Eu vou cortar o que tem que ser cortado ainda aí, das partes que eu não tinha cortado ainda. E depois eu vou começar então com minha colagem, tá? Então o processo é esse, desde o início até o final. Então não tem como errar, gente, é fácil, tá? E depois que vocês pegam as manhas, depois que vocês pegam aí a noção e pegam a prática, se torna uma coisa muito rápida, muito fácil. Pode ser que na primeira vez você leve aí não sei quanto tempo. Um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias, isso vai depender da sua facilidade aí para fazer o corte, para entender o procedimento de corte. Depois que vocês entenderem o processo, é muito fácil. Vocês fazem aí essa criação aí, utiliza a sua criatividade e faz de uma forma muito rápida e você adapta aí com o seu modo de trabalhar. Tá? Eu tenho o meu modo de trabalhar, o que eu acho mais fácil para mim. Vocês encontram aí o modo de trabalhar de vocês. E vamos em frente, tá? Ganhar din-din com as figuras gigantes aí do EVA.